Eu não me lembro de uma altura na história da humanidade, pelo menos recente, em que os jovens não foram extremistas. Sempre foram. Sempre foram por uma razão muito simples. A maior parte dos jovens acham, e têm boas razões para achar, que conseguem mudar o mundo. E normalmente nós associamos, particularmente em idades mais jovens, que conseguimos mudar o mundo e conseguimos mudar o mundo de uma maneira rápida e revolucionária até. Portanto, isso não me surpreende nada. O problema é o outro, está do outro lado, é que tipos de extremismos é que os jovens, se há diferenças entre os extremismos que agora os jovens defendem ou defenderam noutras gerações. Mas isso também tem a ver muito com o contexto, ou seja, com o tempo, e tem a ver com as causas. Porque eu posso contestar isso com uma pergunta. Eu lembro-me, não eu jovem, mas as pessoas um bocadinho mais jovens do que eu, andarem todas com uma t-shirt do Che Guevara. Quem defendia o regime cubano, o papel do Che Guevara, melhor, dentro, enfim, do mundo e o seu papel, era um extremista, na altura, não é? Agora também há extremistas. Dir-me-ás, bom, mas agora há mais extremistas ligados a movimentos que provavelmente não defendem os valores que depois se deram errados do Che Guevara. Talvez, mas em termos de resposta direta à tua pergunta, não é novidade nenhuma que os jovens sejam extremistas. Pelo contrário. Nós é que temos sempre a mania, quando vivemos nas alturas, achamos sempre que há uma grande novidade nas gerações quando vivemos. Aliás, aquela ideia famosa de que não se é um bom social-democrata, hoje diríamos um social-liberal aos 50, se não se tiver sido um radical aos 20 ou um revolucionário. E esta ideia do Pedro eu acho que é absolutamente segura, que é impossível não se querer mudar o mundo aos 20 anos. E querer mudar o mundo é, se não extremista, pelo menos radical. Vale a pena também lembrar que são coisas diferentes, não é? O extremismo é colocar-nos nos extremos. O radicalismo pode não ser. Nós podemos ser absolutamente radicais na defesa dos direitos da mulher, por exemplo. Eu sou radical a esse nível. E isso não me coloca em nenhum extremo, necessariamente, muito menos ideológico. Agora, que os jovens adiram a causas e se batam por elas de uma forma e que pretendem inverter quase a ordem que encontram, eu acho que é algo perfeitamente normal. Depois, isto que o Pedro tocou também, que é a questão dos, se quisermos, os novos extremismos, que resultam de contextos históricos. Nós hoje estamos a discutir mais isto em Portugal, porque é relativamente recente, mas temos vários países da Europa, onde o fenómeno tem pelo menos 2 décadas. Eu lembrei, em França, em 2001, houve uma segunda volta de umas eleições disputada entre Jacques Chirac, candidato de centro-direita, até mais direita do que centro, e Jean-Marie Le Pen, candidato de extrema-direita. E, de repente, todo o centro político francês e a esquerda francesa, filha do meio de 68, teve que votar Chirac, tomando todos os sais de frutos que era preciso, não é? E curiosamente, as conversas são mais cerejas, tem esse problema, a pátria da extrema-direita e dos movimentos radicais de direita é a França. Que é uma coisa que nos andamos a esquecer muitas vezes na Europa. O movimento do Charles Maurras, na sequência daquilo que vocês conhecem, se não conhecem devem conhecer, que é o caso de Dreyfus. Todos os movimentos de extrema-direita geram-se ali na direita. E, curiosamente, na altura, eram todos jovens. É verdade. E já aí, muitos dos antagonismos que nós discutimos hoje, precisamente. Precisamente até a acusação pública injusta, que hoje é amplificada através das redes sociais. Eu acho que nós, verdadeiramente, hoje temos uma geração que está a pronunciar-se de forma radical, como sempre, mas por meios que são diferentes dos que eram tradicionais nas gerações anteriores. Aliás, se vocês quiserem, em Portugal nós tivemos, por exemplo, 2 grandes momentos de manifestação pública de jovens nos últimos 30 anos. Quando eu era ainda jovem, e o Pedro, em 92, mais ou menos, que é o movimento contra as propinas e antes disso um pouco contra a prova geral de acesso, e portanto em que os jovens vieram para a rua, muito contestação estudantil e depois aquela que vem a ser chamada geração Rasca, e surge uma posterior, que é a geração que se auto-intitula Arrasca, e que a seguir a 2010, e aí por 2012, já mais preocupada com a falta. Sim, eu acho que as causas são mais identificáveis, tem a ver muito com
com a questão da defesa do planeta, do ambiente, muitas questões das políticas de identidade, também mobilizam claramente uma faixa muito importante do eleitorado jovem, as questões da defesa dos animais, que está ligada, no fundo, um pouco às duas anteriores, mas em que há também claramente uma agenda que traz os jovens para o debate público, não estará necessariamente, e é outra questão que pode ser interessante abordar. Mas é curiosa dos animais porque é os bastante velhos e os bastante novos. Sem dúvida. Porque é um tema que demorou a chegar à agenda e de repente, mas claramente diz muito ao público mais jovem também. Os movimentos de extrema-direita, eu creio que tem um pouco mais a ver, a discussão é mais profunda, porventura mais difícil, e não é um jornalista, por muito que se interesse por estes temas, que eventualmente os deve enquadrar, mas eu acredito que há uma geração que saiu já de 60, 70 anos de paz e progresso e que, porventura, não valoriza tanto como a nossa um caminho das pedras que foi feito para chegarmos ao que temos hoje. Vou dar o exemplo da questão europeia, não é? Quando se fala os jovens e a Europa, muitas vezes o jovem não valoriza a Europa como uma entidade abstrata, mas valoriza o Erasmus, porque quer poder continuar a sair do país e a viver experiências académicas e pessoais extraordinárias possibilitadas por um programa europeu, que se não houvesse a Europa não era possível. E, portanto, a Europa, um bocadinho como o nosso país, concretiza-se nas oportunidades que nos dá e que às vezes não são fáceis de perceber, porque quem já nasceu num pós, obviamente, guerra mundial, mas pós-guerra colonial também, num pós-democracia, como é o vosso caso, já até numa democracia completamente estabilizada, como ainda não foi o meu caso, por exemplo, que nasci um bocadinho antes do 25 de Abril e quando dei conta que havia política, andava tudo aos tiros no país. Há muita falta de memória, já dizia o Dr. Jorge Costa. E, portanto, eu acredito que o apelo fundamental se pode fazer com algum moralismo que eu costumo dispensar é de que vocês se interessem, não é? de ir às raízes do que aconteceu antes na Europa, no mundo, mas muito também no país, para perceberem que, porventura, com todos os muitos defeitos que nós temos, com a deficiência do nosso crescimento económico, as desigualdades que se continuam a perpetuar, com as dificuldades de acesso ao emprego dos jovens, este país é um bocadinho melhor, é bastante melhor até do que era há 40 anos. Eu acho que isto é preciso dizer muitas vezes, porque senão há uma tentação de achar que isto está tudo mal e que é preciso fazer qualquer coisa ao contrário. E esta coisa de mudar o regime é porventura a mais perigosa de todas e contra a qual quem acredita na democracia se deve mobilizar desde as idades mais teras, mais jovens. Eu tenho um grande combate pessoal, porque eu tenho 3 filhos e os 3 filhos que eu tenho são todos mais velhos do que vocês e têm visões bastante diferentes e havia um slogan nos anos 60 que dizia "We want the world and we want it now". E o que eu vejo é uma ambição, uma vontade de que o nosso país e a nossa comunidade, já vou dizer porque é que falo em comunidade, o nosso país e a nossa comunidade evoluam num sentido que seja muito mais próximo das ambições e daquilo que o mundo vos mostra. O mundo a nós mostrava-nos muito menos do que vos mostra a vocês. Nós temos muito menos conhecimento do mundo que vocês têm. Mas a incapacidade de vocês e muitos de nós, não são vocês, porque há muita falta de memória na minha geração também. Muita mesmo. Aliás, os movimentos de extrema-direita não são puxados por vocês. Há aí esse mito. São puxados por pessoas da minha idade. Não são por pessoas como vocês. Mas já lá vamos. Mas o que o Carlos disse e que é fundamental tem a ver com algo que me parece fundamental, muito importante, que eu disse quando falei dos meus filhos. É nós termos o cuidado de olharmos para o nosso contexto histórico, para a nossa evolução e para aquilo que nós éramos e para o que somos, que é diferente evolução do que éramos porque somos. Vocês não têm ideia, o Carlos foi muito moderado. O país mudou radicalmente. O nosso país, há 40 anos, há 10 anos não era nada disto. A mim custa-me horrores ver os insultos à nossa evolução, porque não houve nenhum país na Europa que tenha evoluído desta maneira. E a evolução não é só em termos de PIB, ou de PNB, ou de crescimento económico, tem a ver com o crescimento como comunidade. Nós crescemos muito como comunidade. Vocês agora têm ouvido movimentos que até eu acho que têm a sua importância, como a Iniciativa Liberal e tudo mais, que falam
Olhem para a Lituânia, olhem para a Estónia, olhem para esses países que se desenvolveram tão rapidamente. Não é assim que se mede a evolução das comunidades, não é só através do PIB, é através da literacia, da nossa capacidade de interagir com os outros. Depois, há um problema culturalmente, há um problema que eu queria, por causa disso, e foi por isso que eu utilizei a palavra comunidade. Há um problema que sinto nos jovens, e agora vou fazer de velho. Já se começa a justificar? Já se começa a justificar. Eu acho que vocês agem pouco em comunidade. Ou seja, também por experiência minha, da minha família, por experiência do que vejo, há um abandonar de um certo espírito de grupo que havia na minha geração. Nós no Porto, ou vocês mais no Porto, eu sou um filho da meia-noite, como dizia Baixo, e tanto sou de Lisboa como do Porto, havia uma expressão que eu adorava e que ainda hoje adoro, que se usava quando eu tinha 18 ou 19 anos, era: onde é que tu paras? Se calhar já não te diz nada esta frase, para. Onde é que tu paras era dizer onde é que o café onde tu vais para eu te encontrar. E o que eu vejo, e que tem a ver com esses radicalismos, isso a pergunta não está no guião, mas tem a ver com esses radicalismos, tem a ver com o facto de nós, os meios remotos, as redes sociais, não nos abriram, mas fecharam-nos dentro de nós próprios. Ou seja, nós já não sentimos a necessidade de ir ao café ter com o João, ou fazer olhinhos à Joana, porque temos o computador e podemos fazer aquilo através de meios digitais. E esquecemos que grande parte da comunicação entre nós é comunicação empática. É olharmos nos olhos, é tocarmos, é partilharmos esse tipo de ideias. Se vocês perceberem, e vocês todos têm experiência, eu também, sou um velho, mas também utilizo as coisas, o tipo de comunicação que nós temos através da net nunca é uma comunicação de sentimentos. Nunca é uma comunicação afetiva, empática, afetiva. É melhor essa expressão. Nunca é uma coisa afetiva. E isto, por muito rebuscado que vos possa parecer, gera radicalismos, extremismos. De uma maneira não direta, provavelmente mais direta do que eu penso, mas gera. Porque o que gera os radicalismos, a fonte de tudo, não é do radicalismo, eu prefiro de facto a expressão do caso. O que gera os extremismos é a destruição das pontes. Isso é o que gera. Porque do momento em que eu não consigo... Não aceitas o outro. Não aceito o outro. Não consigo ter uma plataforma comum, não consigo ter algo de comum, eu nunca mais consigo trocar ideias. Eu sou de um tempo, eu comecei a fazer umas coisas publicamente através dos blogs. E eu odiava pessoas que escreviam nos outros blogs que agora são meus amigos íntimos. Aprendi imenso com isso, em termos pessoais e em termos do comportamento da comunidade. Quando nós queimamos, quando nós deixamos nos encontrar, quando dois tipos, um do PCP e outro, provavelmente do Chega, não conseguem estar juntos, porque há várias coisas que os juntam, têm a mesma idade, gostam de raparigas ou de rapazes. E estas coisas pequeninas são fundamentais. Muito mais importantes, na minha modestíssima opinião, do que a questão deste problema geracional que nós temos, que é a consciência de que vocês vão viver pior do que nós. De que temos desafios terríveis, como os climáticos. Mais do que tudo, eu acho que isso é o que está a gerar grande parte da intolerância e grande parte da... Eu não vos digo aqui há muito tempo, porque eu estou completamente de acordo com isto. Porque nós estamos a divergir nos factos. E esse é que é o problema. Bem, isso é o grave. Esse é que é o grave. Problema. Porque quando nós divergimos havia uma plataforma comum. Exatamente. Pelo menos havia essa. E tu vês agora, no contexto da pandemia, um exemplo absolutamente extraordinário disto. Em que temos pessoas letradas, com formação até algumas na área específica da saúde, a dizer coisas completamente opostas umas das outras. Eu acredito, confesso, mais naqueles que nos têm apontado para os perigos da doença do que para os têm negado, mas... Mais para a ciência. Vou um bocadinho mais para a ciência, pela ciência sem dúvida, mas para dizer o quê? Para dizer que é um exemplo de como o diálogo se torna impossível. Eu fiz há tempos um debate sobre isso, e houve alguém que me disse: mas olha, se você for chamar negacionistas, que é o nome, não temos que fugir dele, eu não quero ir ao debate. Eu respeito imenso, você está no seu polícia direito, foi um problema mas para ti. Eu não posso ir discutir
com alguém que nega o facto. Eu consigo discutir alguém que olha para o facto de uma maneira diferente. Mas é muito culpa dele. O que ele está a dizer é culpa dele. Dele enquanto jornalista. Dele enquanto jornalista. Mas o jornalista perdeu também, mas desculpa ter interrompido. Tem a ver com ele não. Com ele sim, porque ele é um jornalista e é mesmo um jornalista. E não é por ser amigo dele, ele é mesmo um jornalista. Nós chegamos a esta coisa tão extraordinária como isto. Eu vi isto num programa, no canal, onde o Carlos Daniel trabalha muito. A dada altura já não existe, há um programa que era o Prós e Contras. Onde se punha de um lado médicos, cientistas, e do outro lado se punha quiropatas e defensores de coisas como um chá verde de 3 em 3 horas que pode nos safar do cancro. Isto aconteceu no canal, na RTP, que é um canal público. Ou seja, o que está a acontecer no jornalismo é nós acharmos que o contraditório é a base de tudo. E isto foi... É até um pensamento hegeliano, que vocês conhecem, a tese, a síntese, a antítese e a síntese, mas não tem nada rigorosamente a ver com isto. Não tem nada a ver com isto. É algo que está para lá. Porque se convencionou, há uns tempos a esta parte, dizendo, bom, eu vou chamar um tipo que diga que esta alcatifa é verde, mas chamo um tipo que diz que esta alcatifa é verde. Também tenho que chamar um tipo que diz que esta alcatifa é encarnada. Isto não é assim. E quando o jornalismo, e a conversa não ia para este lado, mas agora há manhas. Quando é o próprio... É importante até porque os jovens, a relação dos jovens com o jornalismo também é muito parecida com a que tem com a política, por exemplo, e com os posicionamentos ideológicos. Infelizmente as coisas misturaram todas. Não, mas era isto que eu queria dizer. Não é, portanto, não vejo interromper o Carlos nisto, mas a questão é, se nós não temos um património, não é os jornalistas, e todos nós, e vocês, que são qualificados, quer dizer, nós não podemos lidar com a ignorância. Uma pessoa que diz que a Terra não é redonda, não é uma pessoa que possa ser ouvida. Lamento. Pode-se dizer que o comunismo é o melhor sistema do mundo, ou a social-democracia. E isso pode haver um debate. Que a Terra é redonda, lamento, não se pode chamar. Não, nesta altura já não faz muito sentido. E todavia há milhares, é só pesquisar na net, que estão permanentemente a dizer que é o contrário que acontece, que é plena. Mas isto que o Pedro diz do autojornalismo toca no fundo ao que eu queria dizer a seguir, que é, no fundo, esta questão havia um pouco a sacralização dos médias, nós vínhamos buscar a informação aos médias. Os médias, com virtudes e defeitos, ajudaram-nos a chegar aqui. Hoje em dia, designadamente os jovens, e é por vossa causa que nós estamos aqui hoje, pesquisam cada vez menos informação tradicional, ou seja, vão menos aos jornais. Isto é tal como votam menos, vocês disseram que isso é verdade, também pesquisam menos a informação tradicional. Ou seja, acabam por receber informação de várias origens, muitas delas mal filtradas, e sobretudo, porventura, não perceberem isto. Pode parecer um bocadinho filosófico, mas que eu acho que é muito relevante, até no sentido da questão da comunidade que o Pedro falava. Nós, enquanto seres humanos, normalmente desenvolvemos conhecimento em com umas 150 pessoas. Muitos acham que têm amigos, têm 150 amigos, não têm, terão uns 15 e depois o resto são os tipos conhecidos. E com sorte, se tiverem sorte. Mas de repente descobrimos com 5 mil amigos, 10 mil seguidores, gente que nos adora num dia, nos odeia no dia seguinte. E a nossa noção de comunidade esbateu-se ao mesmo tempo. Na ilusão de que cresceu, ela foi absolutamente reduzida. Há um filósofo que eu gosto muito, que é o Byung-Chul Han, que escreveu um livro que se chama No Enxame, eu recomendo, vale a pena ler, porque tem muito a ver com esta questão do digital e da forma como nós estamos nas redes. Que tem uma metáfora que é extraordinária. Nós deixamos de olhar da nossa janela para o espaço público, para a água, se quiserem, no termo grego, e passamos a olhar da nossa janela para a janela do outro. Nós começamos do nosso computador, do nosso iPhone, para o computador e para o iPhone do outro. E de repente o que temos é muita gente à janela, olharmos para as janelas dos outros, mas só veem um de cada vez. E perderam esta questão da partilha e só para a janela. E depois o que é que há? Depois há uns tipos, há uma mão invisível, e aí há mesmo, que nos dizem quais são as janelas onde há tipos que pensam como nós. E aquelas é que estão iluminadas. E nós, de repente, lá com os famosos algoritmos, fechamos num circuito daqueles que pensam como nós. E é isto que está a ser, na minha opinião, o grande motor dos radicalismos e por extensão de alguns extremismos. Não é só bloquear as outras janelas. Não. O próprio algoritmo dá-nos a reação que nós queremos. Nós estamos constantemente a ter
a ter aquilo que é a confirmação dos nossos preconceitos. Exatamente. Os preconceitos não são... Não é que não vêm só às férias, o tipo de salgado e aparece em casa de férias. Não. Também vêm opiniões e sugestões de notícias que têm a ver com alguma coisa que nós... Os preconceitos são interessantes, porque os preconceitos ajudam. Os preconceitos ajudam. E é essa ajuda que é terrível. Porquê é que eu digo que os preconceitos ajudam? Nós temos uma capacidade limitada de conhecimento, de obtenção de conhecimento, até de valores. E, portanto, há um conjunto de conhecimentos que nós não podemos ter e, portanto, nós pré-concebemos aquilo e arrumamos aquilo no departamento do nosso cérebro e não pensamos mais naquilo, porque não são coisas que nos são interessantes. Não é? O grande problema é quando nós fazemos crescer esse departamento do cérebro demasiado. E agora, além de o deixarmos crescer demasiado, temos um fluxo de informação brutal que nos ajuda a manter esses preconceitos. E há uma história, e como é que isso gera? Através das redes sociais, através desses algoritmos. E entra numa coisa que tem a ver com o jornalismo e com o jornalismo. Quando foi a campanha do Obama, a primeira campanha, veio cá o tipo que era o chefe da campanha digital do Obama. Na altura nem havia Twitter. Estava a começar o Facebook. E ele estava... foi em 2008, atenção. Foi em 2008. Não foi no século passado. Opa, e ele estava excitadíssimo. Excitadíssimo. Porque, finalmente, os políticos iam obter algo que era o sonho de qualquer político em qualquer geração. Passar a mensagem diretamente ao eleitor. Ou seja, acabar com a mediação, com duas coisas que nós fazemos. Com a mediação, duas coisas. O Carlos como jornalista e eu como fala barato, um comentador de coisas. O jornalista e o especialista aí estão no mesmo, e, portanto, estão na mesma dimensão e perderam ambos o palco. Portanto, o que é que eles querem? Fazer isto. E o gajo do Obama estava excitadérrimo. Agora sim. Nem sabia o que tinha acontecido, não é? É porque depois a capacidade de nós chegarmos diretamente sem mediação vai prejudicar exatamente as pessoas que mais precisam de mediação. Ou seja, quem quer passar informação honesta, quem quer passar informação honesta, verdadeira, comunicar as ideias, precisa sempre de mediação. Sempre. Porque não é fácil explicar que o Serviço Nacional de Saúde deve ser tendencialmente público, porque se for tendencialmente privado ou participado pelos privados, corre o risco de depois os mais pobres não terem acesso a bons cuidados de saúde. Epá, isto não é fácil de explicar, digamos assim, leva tempo, leva explicação. Mas se tu, de repente, puseres um tipo a fazer um spin que chega a 3 milhões de pessoas sabendo, olhem que os privados, olhem que o público não dá bom serviço, temos que passar para os privados porque aconteceu isto no Hospital Braga, porque isto no Hospital Famalicão. Ou porque custa X e ou tem sim, eu estou a dizer isto, podia dizer ao contrário. Podia dizer ao contrário, mas este é um problema gravíssimo. E vocês são muito mais sujeitos a isso do que nós. Muito mais sujeitos à reafirmação dos vossos preconceitos. E só há uma razão para isso acontecer. É porque as vossas comunidades são mais fechadas do que as nossas. Porque nós ainda gostamos de beber copos e achamos piada mudar de namorada, não sei o que vocês acham. Que vai atenuar isso. Eu não acredito noutro caminho. Ou seja, é normal que se responsabilize quem veio de trás pela deterioração do planeta. É normal que se há desemprego se encontrem as responsabilidades em alguém que governou. É normal que se consideramos que o dinheiro público está mal distribuído, procuremos nos políticos os responsáveis por isso. O que faz sentido é que o conhecimento acabe por moderar algumas daquelas que são opções de evolução, seja à esquerda ou à direita, que é normal ter-se numa idade. Não quer dizer que não é normal que existam outras, mas é mais comum que se tenha nas vossas idades. Eu sobre isto o que me parece é que, para já, os jovens em Portugal
estão relativamente aliados da vida política, ainda que não mais do que noutros países. Eu li algumas coisas recentemente, a participação dos jovens dos partidos em Portugal não é mais baixa do que na Europa do Norte, ou que em França ou na Holanda, enfim, portanto não há aqui um divórcio, não há uma geração rasca portuguesa B que não quer saber de política. Há uma escassa participação cívica ainda, ou seja, há uma minoria de jovens que participam em associações como as vossas, e também se calhar é um bocadinho a razão por estarmos aqui hoje a valorizar os vossos esforços, no sentido de não estarem só numa faculdade a estudar, mas de darem origem a associações. Tal como as pessoas não vão a assembleias de condóminos. Portanto, também não é exclusivo a vocês. Claro, é claro. Eu, aliás, nunca fui, não é dos meus objetivos de vida, mas tenho uma boa representante legal nesses momentos. Mas isso para vos dizer que. E depois há esta tendência que é de, por um lado, de se afastarem da política, como se a política fosse uma entidade abstrata, um bocadinho etérea, que é responsável por tudo o que é mau e não tem nada de bom. É uma coisa absolutamente disparatada e que eu digo, só o conhecimento vai alterar isto. Porque o que é política? Discutimos saúde, discutimos política, discutimos justiça, discutimos segurança, discutimos educação. E, portanto, quem se afastar da política afasta-se da vida. A política não são os partidos. Sempre os partidos, na minha opinião, são indispensáveis à boa política. Mas essa é outra discussão. Agora, faz sentido que nos interessemos por política. O que não faz sentido nenhum é vermos na política algo que é daqueles tipos dos políticos. Claro que eles às vezes não ajudam. Quando no Parlamento Português só há 3 ou 4 deputados com menos de 30 anos e hoje conhecemos tanta gente entre os 20 e os 30 anos tão bem formada, tão competente, tão capaz, não é? Quando se criou-se cotas para mulheres, eu não defendo cotas para jovens, mas defendo que haja uma atenção maior da gente nova de qualidade que está a emergir, que faz opinião porque já estudou, porque já se preparou, pelo menos até aos 30 anos, alguma coisa terá capacidade para acrescentar à política. Aí há uma responsabilidade dos políticos tradicionais, dos partidos, de não se renovarem suficientemente, de perpetuarem rotinas e também escolhas de pessoas. Se as mulheres não se virem na política, não se vão sentir representadas, vão se sentir mais distantes. Com os jovens acontece exatamente a mesma coisa. Eu não defendo que as pessoas mais velhas não ocupem lugar. A sabedoria é fundamental. Mas também há gente sábia e mais jovem. E, sobretudo, há gente com vontade de ter outras ideias e de mudar isto. E a vontade de mudar isto é muito importante. Portanto, o que eu responsabilizo, se quiserem, a política tradicional, no sentido dos partidos, e não apenas em Portugal, porque no Parlamento Europeu a percentagem de jovens com menos de 30 anos ainda é pior do que no Parlamento Português. Portanto, também é porque é muito por prémios. Claro. Mas acho que dos 715 lugares haverá 3 tipos com menos de 30 anos. Quer dizer, é quase absurdo. Dito assim, é risível, não é? E sabes que isso não me choca? Eu não sei se choca, mas eu acredito que era possível que alguém se sentisse mais representado, se sentisse que alguém parecido com ele está ali. Sim, se me permites, a tua pergunta tinha a ver com o déficit de participação dos jovens, era isso? A seguinte é sim, exatamente, ou seja... Se é esta eu via... Mas eu ia concluir, só concluir com isto. A valorização da política enquanto espaço de debate e de decisões que concorrem para o nosso futuro coletivo é fundamental. É fundamental. E essa é que eu acho que é uma mensagem muito, muito relevante. Ou seja, nem todos os jovens são interessados em política, como nem todos os adultos se interessam, nem todas as mulheres, nem todos os idosos. Não está em causa isso. Está em causa que há uma perda de jovens a interessarem-se pela causa pública. E a causa pública é debater. É debater o que é mais importante para a nossa vida, hoje e daqui a uns anos, para os nossos filhos. Nós temos um déficit de participação cívica, como comunidade. Tem muitas razões. Eu não gosto de estar sempre a apontar para a ditadura, mas a ditadura tem ainda, porque o mundo não muda em 50, nem 60 e 70 anos, as mentalidades também não mudam. Eu não me choca particularmente que os jovens não vão para os partidos. Não me choca porque eu conheço os partidos. E como conheço relativamente bem os partidos, tenho a noção de que os partidos hoje são entidades anquilosadas, infelizmente, e é um preço que vamos pagar todos muito caros, que têm bloqueios à entrada de pessoas novas, porque aquilo se tornaram sítios. Eu tenho imensos problemas em dizer isto, mas tornaram-se em sítios mal frequentados. E um dos grandes desafios, à parte da justiça do nosso país, é a transformação dos partidos. Porque não há democracia sem partidos e nós temos que os transformar e transformar por dentro. Mas há um grande passo, que isso os jovens e eu e o Carlos Daniel não temos desculpa, que é a participação cívica. E nós temos muito pouca participação cívica.
Eu dizia como piada ao Carlos que ele não foi à Assembleia dos Condóminos. Eu também não vou às reuniões quando há na Junta de Freguesia para participação nos orçamentos locais. Eu também sei que os meus filhos não pertencem a associações de estudantes ou a associações recreativas. Eu vejo pouca participação em movimentos sociais e cívicos para a defesa, seja lá do que for, seja dos direitos dos LGBT+, quer seja das mulheres, quer seja até pela causa ambiental. E, portanto, eu acho que a participação cívica é algo que está melhor do que estava. Aqui vai um elogio para esta geração de jovens. Eu acho que é melhor. Acho que está. Acho que, por exemplo, essas causas derem mais. Eu acho que há mais, porque na causa ambiental, na causa da LGBT, na causa da luta contra o racismo, acho que nós estamos muito melhor do que estávamos. Aliás, para mim é um bocadinho, eu fico um bocadinho perplexo quando dizem que o extremismo está a vir de alguns dos jovens, o extremismo de extrema-direita, dessa bandidagem. Eu não digo que não haja, eu conheço, eu pertenço a um meio social, conheço muita gente agora extremada por movimentos dentro da Igreja Católica, de extrema-direita, mas vejo muito mais gente, sou franco, dedicada às causas LGBT, dedicadas às causas contra o racismo, causas ambientais, dentro das faculdades, dentro das escolas. Eu faço. Se alguma pessoa, vocês são testemunhas, se há uma escola, uma faculdade, um jardim infantil me diz venha cá, eu vou, nem que faça o maior sacrifício, porque, além de ser pai, acho que é fundamental incentivar isso em vocês. Porque a democracia não se esgota nos partidos e no voto. E vocês, agora é crítica, às vezes esquecem-se disso. A democracia é algo muito mais abrangente. E se eu critico por vocês não fazerem suficientemente essa participação cívica, também tenho que elogiar, porque acho, é como o Carlinhos estava a dizer há bocado, que nós não temos noção daquilo que evoluímos, eu também reforcei. Mesmo assim, eu acho que vocês estão muito melhor do que estavam, e eu fico muito contente por ver essa participação. Ainda não chega. Agora, o que é fundamental é a mensagem que, na minha opinião, que o Carlos aqui transmitiu há 2 minutos. É a história da política. Não há nada que me deixe mais furioso do que ver pessoas da minha idade, que são todos uns broncos, também já estão quase a morrer, portanto que se quire, a dizer-me que fala mal da política e que os políticos são os bandidos e que a política é uma porcaria, vá que não vá. Agora, quando eu vejo tipos da vossa idade, as berrarias que eu tenho em minha casa com os meus filhos e com os amigos dos meus filhos é quando começa esse discurso. A política somos nós. A definição da política é o que nós queremos de bem para a comunidade, para todos nós. A política não é o Marcelo dizer mal do Costa ou o Costa dizer mal do... Não é isso. A política não é isso. A política é o esforço comum que nós fazemos para fazer o mundo melhor. E faz sentido discutir mais Estado ou menos Estado, mais impostos ou menos isso impostos, é o que interessa. Mais empresa, mas o que não faz sentido é não discutir. O que não faz sentido é discutir, quer dizer, aquilo que nós representamos, por exemplo, na vida cívica, em termos locais. Eu fico muito contente quando vejo no Porto movimentos de jovens a falar da regionalização e a dizer que Lisboa são os bandários e não sei o quê. Não me chateia nada. Juro que não. Discutir o centralismo do país é objetivamente algo que faz todo o sentido. Quer dizer, às vezes parece que provinciano a dizer mal de Lisboa. Não interessa, mas faz sentido discutir isso. A política não há nada mais nobre. Nada mais nobre do que a política. Porque a política é nós olharmos para os outros e saber o que é melhor para os outros. E o que nós estamos aqui a falar de extremismo, nós temos a vaga que no fundo acaba por alimentar extremismos, é o populismo, não é? É o populismo à esquerda ou à direita, porque depois é a forma como os extremismos são servidos às pessoas. E não há nada mais fácil para permitir que eles avancem do que estarmos pouco informados. Claro. É a tal filtragem que pode vir dos médias tradicionais, as redes sociais, consoante nós lidarmos melhor, mas é sobretudo virado ao nosso conhecimento, dos filtros que nós próprios conseguimos ter para em cada momento percebermos que o outro, e voltamos aqui à questão da diferença, que eu acho que esta é a questão-chave no momento para fugirmos aos extremismos, sobretudo aos extremismos inúteis e não aos radicalismos, que é o respeito pelo outro. É muito fácil, a lógica do populismo é o povo contra as elites. Não é? Tudo é elite, quer dizer,
todos os tipos. E há um tipo que normalmente, não é? Pode ser um húngaro, um polaco, um turco, um brasileiro, um norte-americano. Como já foi um italiano, como já foi um italiano. Aliás, a Albânia também, não é? Em todos esses há uns que se arvoram o direito de falar pelo povo. Claro. Pelo povo humilde, o povo puro. Portanto, é sempre a elite corrupta e o povo puro. O mundo não se divide assim. Não se divide assim. Isto é um absurdo e é nisto, nesta simplicidade, neste simplismo que o Pedro falava há pouco. Não é? É muito fácil dividir o mundo assim. Nós somos os puros, os outros são os bandidos. E, portanto, tem que estar connosco e temos que expulsar os bandidos. Os bandidos, muitas vezes, se calhar, são o meu tio, o meu irmão, o meu pai. É que são mesmo? Porque eu ganho menos, mas ele tem uma empresa, não é? O outro não sei o quê, mas o meu tio foi presidente de Câmara. E então, isto é assim, separa-se as águas desta maneira, os puros de um lado e os impuros do outro, e vamos combatê-los. É que a democracia é aqui que sofre. É neste momento que a democracia sofre. E é isso que me preocupa enquanto esforço de cidadania que nos deve ser pedido a nós em primeira instância, mas a vocês também, desde já, que é este combate contra o que é simplista, mais do que é simples, o que é simplista, o que é simplificar para atingir um objetivo que no limite é sempre mudar o discurso populista é sempre simplista. É sempre simplista e é sempre a ideia de mexer no sentido de favorecer alguém, com a ilusão de que se está a favorecer toda a gente. A ganhar sempre porque os partidos. Estás a ganhar, não estás a dizer se votarem menos, estás a dizer se não votarem muito mais, mas participarem de outra forma. Sim, claro. Por exemplo, alguns jovens participarem em manifestações, mas votarem não acredito nisso. Não, mas a questão. Repara uma coisa. Eu sei que não era isso que tu querias dizer, mas a participação cívica é muito mais do que participar em manifestações. Eu não acho que participar numa manifestação seja, por si mesmo, uma participação cívica. A questão é esta. Quando tu participas em organizações como associações de estudantes, associações de apoio a pessoas, enfim, não vou dizer, não vou voltar a repetir todas as possibilidades de associação, até de debate contra o centralismo ou no centralismo, tu estás a arranjar, agora vai um termo horrível que eu odeio, mas pronto, estás a arranjar uma centralidade, ou seja, tu estás a ter importância dentro da comunidade. A tua associação começa a ter importância dentro da comunidade. No momento em que ela tem importância da comunidade e se torna visível e se torna vocal, os partidos não podem viver sem isso. Aliás, eu estou convencidíssimo que os partidos jamais mudarão por dentro. Não são. Já estão demasiado anquilosados. Vão mudar por fora. Vão ser as pressões exteriores que os vão fazer mudar. Há só duas maneiras de eles mudarem através dessa forma. Ou a pior maneira, que é a maneira populista de fora para dentro, ou seja, estando a tudo a gamar seus bandidos, corruptos e não sei o quê, e esse tipo de gente influencia os partidos, ou são pessoas organizadas desse tipo de associações de participação cívica que têm centralidade e que depois os partidos têm que olhar para elas. Tu repara, muitos dos partidos, os partidos todos, os partidos importantes, os chamados do Bloco Central, tiveram sempre em alturas-chave, agora há muito tempo que não, por isso é que estão anquilosados, em alturas-chave da sua evolução, participação de movimentos cívicos, de movimentos de associações de outras causas que os transformaram. Um caso típico é o Partido Socialista com uma coisa que vocês já não se lembram, que se chamava o MES, Movimento de Esquerda Socialista, que era um movimento que não era exato, era um movimento político, mas que trazia causas. O Partido Social Democrata teve os reformadores, pessoas também que não tinham um partido, mas tinham contribuições sociais e cívicas para a comunidade. E outras associações que entraram. O Bloco de Esquerda cresce como a união de um partido extremista, da união da UDP, da União Democrática Popular, com um partido trotskista, que era do Lausanne, e do movimento que se chamava Manifesto, que era do Daniel Oliveira, nosso querido amigo, e da Dana Drago, e dessa gente toda. Ou seja, o que é que eu quero dizer? São movimentos que, com a sua ação social, geram centralidade e que depois influenciam os partidos. É isso que eu falo. Portanto, eu não me preocupa-me muito mais, para ser franco, preocupa-me muito mais que tu ou as tuas amigas não façam parte de associações e que as tentem
tornar visíveis pela luta que fazem, por aquilo que podem demonstrar, do que vocês votarem. Eu queria muito que vocês votem, claro, obviamente, mas acho isso, nesta fase, muito mais importante. E isto pode parecer um bocadinho aqui quase pueril, mas há uma cena de um filme que entrava o Michael Douglas quando me pergunta, a parte isto é um diálogo amoroso, mas o Pedro já trouxe há poucas questões. Há bocado falei de amor, portanto. Está autorizado. Em que alguém ele pergunta à namorada: queres mudar o mundo? Muda o meu, não é? E nós podemos começar por mudar o nosso, não é? Pois, esta semana há uma história deliciosa que eu vi no Instagram de um grupo de alunos de um colégio do Porto que está a lutar para salvar o café, que está a passar por dificuldades e que é um café que faz parte da vida dos estudantes todos daquele colégio. Vocês conhecerão eventualmente até. Eu acho isto delicioso. Pode não dar em nada, mas haver um grupo de miúdos de 17 e 18 anos que se mobiliza socialmente a dizer: ajudem estes senhores, porque isto faz parte da nossa vida e eu quero que faça parte da vida dos que vêm assim. Que era aquela história de estar ali no Messenger ou na porcaria do WhatsApp, não sei o que, a gastar dedos. Estão ali a falar para salvar o negócio de alguém, mas mais até do que isso, é salvar uma ideia de partilha, de um espaço de comunidade, lá está. Eu acho isto extraordinário. De facto, nós podemos ir mudando o mundo, cada um bocadinho à nossa escala. Aquela ideia que o Pedro passou já mais que uma vez, que é irmos à associação local, participarmos no debate público mais próximo, também é isto. Também é vocês usarem os instrumentos que vocês dominam já muito melhor que nós, para em cada momento realizarem a justiça. Porque isto é profundamente justo. Lutar porque alguém viva melhor é a coisa mais justa que se pode ter. É acreditar que o outro pode viver melhor. É o que se chama política. E ela pode ser praticada dentro de uma empresa. Eu já fui diretor muitos anos. Nunca fui diretor número 1. Deve ser confortável não ser, portanto, E também é porque és um bocado feio. Exato. Mas estou agora num lugar de direção. Poucas coisas me satisfazem tanto lá naquele mundo que é a minha empresa, e ainda um mundo grande, de mais de 2.000 pessoas, do que melhorar a vida de alguém que trabalha comigo. Melhorar seja no sentido da realização, seja no sentido da remuneração também, porque isso obviamente conta muito para a vida das pessoas. E é das sensações de maior conforto que dá. Eu acho que esta é a prática. Lá está, é que passou com o outro. Em vez de ver no outro um obstáculo, aquele que eu tenho que expulsar da minha vida, não. Ver no outro alguém em que eu posso realizar essa ideia de melhoria do mundo, melhoria de mais justiça para todos, para a comunidade. Eu acredito muito nisto, acredito na parte que cada um deve fazer. E acho que as causas, eu não sou nada pessimista, nunca fui, muito menos em relação aos jovens. Eu acho que as causas que a vossa geração está a adotar, no essencial, são causas absolutamente justas. E acho que é muito maior o número de jovens que está agarrado a essas boas causas do que aqueles que estão, infelizmente, a derivar para os extremismos, e acredito que a maior parte vai ser capaz de os trazer. Se quiserem, para o centro, não tem que ser o centro político, mas é um espaço mais amplo, que é um espaço da moderação. A democracia é um sistema tão extraordinário que conseguiu quase sempre acomodar os extremismos, mas nunca vai resistir se não houver os moderados. Este é que é o grande problema. Nós podemos querer cada um desenvolver a sua área de intervenção social, e eu já dei alguns exemplos até dos mais comezinhos, e acho que devemos fomentar isso. Mas depois não nos podemos esquecer que as grandes decisões têm que ser tomadas num fórum de debate de gente que tem de perceber das matérias substanciais. É muito importante salvar um café, mas é mais determinante saber se fecham maternidades ou se constroem novos tribunais. E esta é uma esfera do debate que é político, que tem uma dimensão política e que deve ter conhecimento, especialistas e participação de todos. Tu um dia darás um contributo político, eventualmente na área do direito, que felizmente é uma área que ainda por cima pode dar um contributo em setores absolutamente diversos. Outros darão na área da saúde, outros da segurança social, mas o contributo é político. Eu não acredito, que, digamos assim, há aqui umas zonas nobres, vamos ajudar os pobres, vamos nos preocupar com os seus protegidos, mas a política não. Mas a política, eu fiz esta semana um debate sobre a ciência e acabou como quase todos os debates setoriais. É dizer, é preciso mais dinheiro para a ciência. Pois é preciso mais dinheiro. Se não houver boa política, não haverá mais dinheiro nem para a ciência, nem para a educação. O Dr. Álvaro Cunhal dizia que os debates sobre políticas setoriais eram estéreis. A sério? Estava tudo na política. Tudo é política. Sabes que a questão que eu tenho... Tinha lá investigadores extraordinários. A pergunta resumida que fazia ao Ministro da Ciência que lá estava era sempre: porquê é que não há mais concursos para investigadores em Portugal? Porquê é que não há mais dinheiro para projetos de investigação? Não, o problema é que depois, quando falas nesses temas, se reduz a coisa à ciência, todos eles acham que deve haver mais dinheiro para a ciência, mas depois também se chama os tipos de educação, todos eles acham que depois são questões de opção. Deixa-me dizer uma coisa sobre o voluntariado, apesar de não me teres feito uma pergunta.
Nós temos de ter muito cuidado, e agora esta parece um bocadinho fora do contexto. Temos de ter muito cuidado naquilo que chamamos como voluntariado, aquilo que nós queremos atingir com o voluntariado e qual é o papel do voluntariado na nossa comunidade. Porque corremos o risco de nos fecharmos em guetos no que diz respeito à conversa sobre o voluntariado. E o que é que eu quero dizer com isso? O Carlos dizia, chamava a atenção, que isto é tudo política. É tudo política. E nós, muitas das vezes, aquilo que nós chamamos voluntariado não é exatamente o voluntariado. É um interesse ligado a um voluntariado. Um interesse que pode ser absolutamente legítimo e importante. A grande questão é como é que nós enquadramos o voluntariado nisto tudo. Ou seja, por exemplo, a questão das pessoas que vão dar, das paróquias que ajudam determinadas comunidades. Essa comunidade é ajudada pela paróquia, aquela comunidade, e é essa paróquia que define quem é ajudado. Não é a comunidade em si. E, portanto, quando nós abordamos o voluntariado, temos que ter sempre muito cuidado em saber aquilo em que é que nós estamos a falar. Porque uma coisa é participação cívica e vontade de ajudar. Outra coisa é o enquadramento que se dá a esse voluntariado. Eu, por exemplo, e digo, mas sou só eu, Pedro, só me comprometo. Eu sou muito cético em relação a atividades como as do Banco Alimentar. Sou cético. Eu sei que a Isabel Joné é uma heroína nacional e ainda bem que é. Eu sou cético em relação àquele tipo de atividades. Porque acho que aquilo é um enquadramento que tem demasiadas leituras que podem não ser leituras que eu quero para a minha comunidade. Eu não quero que seja a Isabel Joné a definir quem tem direito a ter arroz ou não ter arroz. Não sei se me faço entender. Eu acredito que as coisas podem ser feitas de outra maneira. Aquilo não é uma associação de interesse cívico. Quando eu digo para tu defenderes os direitos dos LGBT+, isso é outra coisa. Outra coisa é nós definirmos uma ação de voluntariado em função de um apoio que eu vou dar. Eu, Manuel Pedro ou Isabel Joné. E isso é uma coisa que nós temos que sempre ponderar. Desculpa-me. Eu sou por tendência pela liberdade e acho que as pessoas devem assumir aquilo que pensam e aquilo em que acreditam. É evidente que se quiseres, de uma forma pragmática, pensar que alguém que será diferente, uma entidade patronal olhar para ti, alguém que te vai contratar e saber se tu és do PCP ou da Iniciativa Liberal, é verdade, é diferente. Olham diferentemente, mas é o preço que tu tens a pagar na vida para ir ao, sabes que, para dar aqui um exemplo que é meu apenas, aqui isto é apenas o cargo, assim, um dos maiores dramas, se quiseres, do jornalista é que tem que se inibir muitas vezes de assumir precisamente aquilo em que mais acredita, para preservar aquilo que é a essência do seu trabalho, que é pelo menos um esforço de isenção e equidistância. Portanto, eu creio que tem muito a ver com a carreira também que queres construir. Tu queres construir uma carreira em que a questão política é relevante ou queres construir uma carreira em que a questão política é acessória? E a partir daí tomares a tua decisão. Mas por tendência, eu diria que nós devemos assumir em cada momento da vida aquilo em que acreditamos. E se calhar tu hoje acreditas numa coisa diferente da que vais acreditar daqui a 10 anos e daqui a 20. Provável. E não deixes que te prejudique, mas também não te deixes limitar, pelo menos no assumir moderado. Opa, eu não punha porque não há muitos escritórios de advogados grandes que eram militantes do Bloco de Esquerda. Pá. Portanto, estás a perceber? Por acaso é mentira. Eu tenho minha namorada é sócia de um grande escritório, Vieira de Almeida, e é do Bloco de Esquerda, e nunca o escondeu. Não é que estás sempre sabe.